Bem, pessoal, a gente vai falar do Imosec loperamida, que é um remédio muito utilizado para casos de diarreia, né? E eu vou explicar para você qual o risco do uso dessa medicação, quando a gente médico utiliza, né? E quais são os sinais e sintomas de efeitos colaterais. Vamos lá para vocês entenderem. Toda vez que a gente fala, faz vídeo de medicação, você tem que entender a lógica que o médico utiliza essa medicação. Então, o que que acontece? Toda vez que você tem uma diarreia, né, vai acontecer inevitavelmente uma mudança do seu trânsito intestinal. Então, de um modo geral, a musculatura, que a gente chama de musculatura lisa do intestino, ela vai estar mais acelerada, o que vai fazer com que as fezes fiquem pouco tempo nessa parte do trato gastrointestinal e saiam mais rápido, sem uma absorção adequada de líquido, uma série de coisas. Por isso que muda muito a consistência e a frequência de vezes que você vai no banheiro. E aí o que que acontece? Primeira coisa de qualquer medicação que vai tratar diarreia é justamente mudar ou lentificar esse trânsito gastrointestinal. E aí tem um primeiro problema, porque você tem que entender o porquê esse trânsito está acelerado. Naturalmente, normalmente, não é para você ter um movimento gastrointestinal tão acelerado que não dá nem tempo de absorver de forma completa o líquido. Então, alguma doença mudou esse trânsito. Quando a gente médico usa, prescreve Mosaic, a gente sabe qual doença e sabe que essa lentificação vai ser adequada. E existem algumas doenças que você, utilizando remédio sem orientação médica, você pode piorar a sua doença. Por exemplo, as infecções. Então, uma fezes, uma diarreia, né, que está com muco, que está com pus, que está com sangue, tem uma grande chance, e o paciente também com estado geral debilitado, às vezes com febre, né, com prostração, pode estar no contexto de infecção bacteriana. Imagine, você tem uma bactéria no seu intestino, e você está segurando aquela bactéria, fazendo que aumente a quantidade. Isso pode prejudicar muito o paciente. Então, algumas doenças, elas são contraindicações formais de você utilizar esse tipo de medicação, né? Além disso, imagine, você tem uma doença potencialmente que é acúmulo de gás, né? Doenças cirúrgicas que você vai tirar um dos sintomas dela, né? Pode piorar também. Então, primeira coisa para usar qualquer medicação é saber a causa, né? Por isso que deve ser com orientação médica. Segunda coisa, né? A dose. A apresentação dela é 2 miligramas, o médico pode utilizar isso normalmente por pouco tempo, mas você pode utilizar por uma frequência maior. Essa dose pode ser até aumentada para 4, 6 miligramas, sem grandes problemas, né? A maioria das vezes o funcionamento dela é muito bom, é um remédio. Você está com diarreia, você toma ela, você vai reduzir essa diarreia. Aí o médico vai controlar a quantidade, né, quanto tempo você vai utilizar, porque se utilizar uma quantidade muito grande por tempo maior, pode dar efeito contrário. Então o paciente melhora daquela doença que está fazendo ter diarreia e ele começa a ter obstipação, constipação. Então o médico vai ponderar isso, tá bom? Remédio seguro, eficaz. O grande porém dela, por isso que eu dei muita ênfase nisso, é saber quando utilizar. Outro aspecto de efeito colateral é que muitas vezes o fato de reter às vezes pode aumentar um pouquinho a cólica, né, o paciente pode ficar nauseado também, o paciente pode sentir um pouquinho de sonolência, mas geralmente são efeitos bem tolerados, tá bom? Espero ter ajudado.